Vamos ao Rio Grande do Sul agora, porque a Executiva Nacional do PSDB se reúne hoje, sexta-feira, para discutir a possível prorrogação do mandato do atual presidente do partido, Bruno Araújo. O movimento é para tentar evitar que o governador de São Paulo, João Dória, assuma o comando da sigla e aí pavimente, quase que sem obstáculos, a caminhada dele para ser o candidato tucano na eleição presidencial do ano que vem, 2022. Ontem, quinta, deputados tucanos foram ao Rio Grande do Sul e pediram ao governador Eduardo Leite que ele, Eduardo Leite, se apresente ao país, comece a sair do Rio Grande do Sul, a viajar ao Brasil, mostrando o que fez até agora como governador do Rio Grande do Sul e se colocando à disposição do partido como uma alternativa para concorrer à presidência da República pelos tucanos no ano que vem, além da alternativa colocada até agora, o governador de São Paulo, João Dória. E a Bruna Osterman, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado governado por Eduardo Leite, vai nos contar como foi o encontro. Parece que o governador Eduardo Leite gostou da ideia, não é, Bruna? Exatamente, Colombo. Aceitou, essa proposta aí dos parlamentares do PSDB de viajar o Brasil, apresentar aí os resultados que já teve aqui no Rio Grande do Sul, como reformas administrativa, previdenciária e também algumas privatizações que ainda estão em curso por aqui. Bom, lembrando só, antes de explanar mais sobre essa reunião, que os deputados federais, os presidentes estaduais do PSDB e agora também os senadores se manifestaram aí de forma unânime, como apoiando, na verdade, a prorrogação do mandato de Bruno Araújo até maio de 2022. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, essa reunião foi no melhor estilo gaúcho, foi com churrasco, porque se tem uma coisa que os gaúchos sabem fazer, é um bom churrasco. E aí, nesse momento, ali o governador apresentou justamente tudo que já fez aqui no Rio Grande do Sul nesses 2 anos de governo, e os parlamentares, logo depois, qualificaram aí o Eduardo Leite como um case de sucesso do PSDB. Fizeram esse chamamento para ele viajar pelo Brasil. Ninguém chegou a bater um martelo sobre uma pré-candidatura dele, mas o deputado federal de Minas Gerais, Paulo Abiakel, foi o mais incisivo e disse que Leite seria, assim, o preferido para concorrer ao Planalto em 2022 pelos parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores. O Leite, por outro lado, disse que ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas que está pronto, sim, para participar desse projeto. Vamos ver o que ele disse à CNN. O que eu disse a eles aqui, e repito aqui de viva voz, não se trata de nós colocarmos os nomes na frente das ideias. Primeiro a gente discute o projeto, primeiro a gente discute o que nos une, o que a gente quer representar e, principalmente, devemos praticar para dentro do partido aquilo que a gente quer para fora, aquilo que a gente quer para o Brasil, que é democracia, que é sensatez, que é sobriedade, que é moderação e ponderação. Não adianta querer mimetizar, não adianta querer repetir através do PSDB aquilo que a gente está vendo na prática política de quem governa hoje no plano nacional, que é pouco apreço à democracia, que é desqualificação de outros agentes, que é a prática do ataque, do radicalismo. É exatamente a isso que nós nos opomos e nós temos que nos opor a isso com democracia, com responsabilidade, com sensatez, com moderação e ponderação. É isso que a gente tem que representar e fazer isso dando exemplo dentro do próprio partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou também sobre um suposto embate com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Vamos ver. Estarmos no mesmo partido não significa comungarmos de ideias idênticas, mas a gente tem algo que nos une mais do que o que nos separa. E eu tenho convergência com o governador João Dória no sentido de modernizar a máquina pública, faz uma gestão importante em São Paulo, com parceria com o setor privado, na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento, ao emprego, uma gestão responsável na área da saúde, como a que nós fazemos aqui, reconhecendo a pandemia. Então a gente tem mais coisas que nos unem do que o que nos separa. Mas temos cada um de nós o seu estilo. E isso tudo vai ter o momento adequado da discussão interna dentro do partido para a construção de um projeto. Quando eu refiro sobre o episódio 2018, não tem a ver apenas com o governador Dória, que associou o seu nome ao presidente Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, a própria eleição que eu enfrentei no segundo turno também, o meu adversário, o meu concorrente no segundo turno fez também a mesma coisa e eu optei por um caminho que expressasse aquilo que eu acredito, mais do que a conveniência eleitoral.
Bom, de maneira muito sutil, às vezes nem tanto, não é, Gadelha e Basília, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, demonstrou que está na pista, que ele aceita o convite, muito sensibilizado, ele aceita a sugestão apresentada a ele pelos deputados, por um senador tucano que foram ao Rio Grande do Sul, para pedir a ele que viaje mais o Brasil, que mostre mais o que fez no Rio Grande do Sul e se torne então um concorrente interno de João Dória na disputa tucana para saber quem será o presidente da República, o candidato a presidente da República pelo partido em 2022. Eu estava tentando puxar aqui pela memória, Igor e Basília, o PSDB é um partido, não sei se diferente dos outros, mas é um partido que lida mal com essas disputas internas, né? Em 2002, por exemplo, quando o candidato foi o ex-governador José Serra, houve uma disputa muito intensa com o Tasso Gereissati, né? O partido foi dividido, não sei se foi por isso que perdeu, mas certamente não ajuda a ganhar. Em 2006, para mim, houve o momento da disputa mais estranha, interna, que eu já vi na vida, porque eu acompanhei bem, foi uma disputa aqui em São Paulo entre Geraldo Alckmin e José Serra. O Alckmin era governador de São Paulo e o Serra era prefeito. No último dia possível para a renúncia de um deles do cargo, para que eles concorressem à presidência da República, nós passamos o dia todo indo do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado, ao edifício Matarazzo, que é a sede da prefeitura, para ver qual deles ia renunciar e anunciar que seria candidato à presidência da República. O governador Geraldo Alckmin levou na época e fez um anúncio absolutamente esvaziado da candidatura em cima de um caixote no diretório estadual do PSDB que ficava aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Aí, em 2010... veio o Serra já numa disputa com o Aécio, que não foi tão intensa. Em 2014, o Aécio conseguiu pavimentar, de certa forma, um caminho mais aberto. E não sei se coincidência ou não, foi a vez em que o PSDB mais chegou perto de uma vitória. É claro que havia também o desgaste do governo Dilma e o grande fracasso nacional do partido em 2018, com o governador Geraldo Alckmin não chegando nem a 5% das intenções de voto. Como é que você avalia, Igor Gadelha, o momento do PSDB agora? Nós estamos muito distantes ainda da disputa, só em outubro do ano que vem, mas o partido vai chegar desunido mais uma vez a uma eleição nacional? Olha, Colombo, o que há ali no PSDB é uma reação ao governador de São Paulo, João Dória. Dória, com essa articulação, essa tentativa de chegar à presidência do PSDB para evitar possíveis prévias dentro do partido, na disputa pelo Planalto, ele acabou unindo vários grupos internos ali contra ele. Esses grupos, acabaram lançando aí, digamos, entre aspas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à presidência da República. Dória conseguiu unir aí Aécio, ao grupo de Eduardo Leite, conseguiu também unificar numa mesma opinião o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um defensor da candidatura de Eduardo Leite, e Aécio Neves acabou se virando contra ele. Há um incômodo muito grande ali de setores do tucanato, com essa forma de fazer política do governador João Dória. Nos bastidores, os tucanos acham que Dória quer impor a sua vontade de ser candidato a todo custo e que não é bem assim. Mas pelo histórico do PSDB, ontem, inclusive, a CNN entrevistou o senador Tasso Gereissati e perguntou para ele, se houver prévias novamente, o PSDB vai chegar dividido. Ele disse que não, porque dessa vez é diferente. Mas pelo histórico que a gente vê, Colombo, as prévias ali podem sim acirrar e dividir o partido. O governador Eduardo Leite deu aí sinalizações claras de que topa sim. Ontem, segundo eu apurei com os deputados, os parlamentares pediram que ele tente se viabilizar não só internamente no PSDB, mas que também converse com outros governadores, converse com presidentes de outros partidos. Os tucanos acham que é muito importante, por exemplo, Eduardo Leite ter uma conversa com o presidente nacional do Democratas, ACM Neto. Ele ficou de marcar isso para as próximas semanas. E um bastidor muito interessante que dá o tom de Eduardo Leite, Colombo, foi que ele contou para os deputados que quando ele era prefeito de Pelotas, um grupo ali de deputados estaduais chegou para ele e pediu que ele fosse candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E assim ele foi. E agora um grupo de deputados federais e de senadores pede para ele ser candidato à presidência da República.